Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 23. Como foi anunciado pelo pastor Josué, hoje nós vamos falar sobre a passagem em que Jesus é crucificado entre os dois malfeitores. Um é salvo e o outro não é salvo. Vamos ver com mais detalhes essa passagem e, pela graça de Deus, vamos buscar discernir pela palavra dele, pelo Espírito Santo, que ele tem a nos ensinar nessa noite, para todos nós aqui. Em Lucas 23, nós vamos ler o versículo 33, em seguida nós vamos pular para o 39 e ler até o 43. Então, Lucas 23, versículo 33, depois vamos ler o 39, e do 39 vamos até o 43. Vou fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, que passagem maravilhosa. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nós glorificamos o teu nome, Pai. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos enviaste um Salvador crucificado, Cristo, o Senhor, aquele que é capaz de salvar os pecadores, mesmo no último momento da sua própria vida aqui na terra, mesmo no último momento da vida dos pecadores, ó Pai. Ó Senhor, revela a Cristo a nós nessa noite, revela-nos o Senhor Jesus Cristo, revela-nos o Salvador Jesus Cristo, revela aquele que veio salvar os pecadores. Ó Senhor, leva muitos aqui nessa noite à convicção de pecado, para que eles venham perceber, ó Deus, que a condenação em que eles se encontram ou se encontravam era justa, é justa, mas que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu pelos pecadores, e Ele se fez então a única esperança que nós temos de encontrarmos a salvação, de encontrarmos a vida eterna. Ele é a porta do paraíso, por meio do qual nós podemos entrar e encontrar a salvação. Revela a Cristo, Senhor, a nós nessa noite. Ó Espírito Santo, revela-nos a Cristo nessa noite. É o que nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. A passagem que está diante de nós, então, meus irmãos, é Lucas 23. Para nós fazermos uma introdução geral, nós podemos dizer que Jerusalém estava em festa naquele momento. Multidões haviam concorrido ao local onde era o templo. Era o centro da adoração no judaísmo. Eles estavam lá para celebrar a maior festa do judaísmo, que era a Páscoa. Nessa festa, os judeus sacrificavam cordeiros, relembrando e comemorando o grande livramento que Israel recebeu no Egito, quando ele pôde sair em liberdade e os seus primogênitos foram livres, foram libertos, receberam salvação pelo sangue do cordeiro. E foi em meio a essa festa que uma multidão vai até Pilatos levando o Filho de Deus e acusando de muitas coisas, de que ele estava pervertendo a nação, de que ele estava proibindo dar o tributo a César, e de que ele estava dizendo a si mesmo que ele era Cristo, que ele era um rei, se proclamando rei. E diante dessas acusações, quando Cristo está perante ele, Pilatos dirige a seguinte pergunta a Jesus: é verdade mesmo o que eles estão dizendo? Você é o Cristo? E Jesus o responde com uma palavra bem breve. Jesus diz: tu o dizes.
É você que está dizendo que eu sou rei. Essa resposta parece muito simples, mas foi suficiente para deixar Pilatos atônito. Foi definitiva. Por causa dessa resposta somente, ele intentou soltar Jesus. Ele vai até a multidão e diz para aquela multidão: não acho nele culpa alguma. Por ocasião da festa da Páscoa, em que os cordeiros eram sacrificados, esses não eram qualquer cordeiros que deveriam ser sacrificados, eram cordeiros de 1 ano, sem mácula, sem mancha, um cordeiro perfeito. Para que se assegurasse que esses cordeiros eram perfeitos, os sacerdotes precisavam, antes de fazer o sacrifício, examinar o cordeiro e ver se de fato ele era sem mácula, sem mancha. É mais ou menos isso que Pilatos está fazendo aqui. Ele examina o cordeiro de Deus e o veredito dele é: não tem culpa, não tem mácula. Eu estou acostumado a julgar muitos casos, eu sou um juiz experiente. Não acho nele culpa nenhuma. Este homem não tem culpa nenhuma. Ele então dá uma sentença de absolvição: eu não posso culpar este homem, ele pode ir livre. Mas o povo não aceita essa sentença de absolvição. Eles insistem. Eles falam: esse homem está pervertendo o povo, ele está alvoroçando a nação. Ele começou lá na Judéia, na Galiléia, e vem até aqui, pervertendo todo o povo. E Pilatos, quando soube que Jesus não era um habitante de Jerusalém, mas que ele era da Galiléia, que portanto não era a jurisdição dele, mas a jurisdição de Herodes, ele fala: então vou mandar você para Herodes. Porque naquele tempo, Herodes também estava em Jerusalém. Todo mundo estava em Jerusalém. Era uma festa. Sabendo disso, então, querendo se livrar do problema, Pilatos manda Jesus lá para Herodes. E Herodes, quando viu Jesus... Só um instante, irmãos. Herodes, quando viu Jesus, ficou muito feliz. Fazia tempo que ele queria ver Jesus. E sabe o que ele esperava? Sabe por que ele queria ver Jesus? Ele queria ver se Jesus fazia algum sinal. Veja, você pode buscar Jesus, querer ver Jesus e se alegrar por Jesus, querer ver Jesus fazer sinais, enquanto seu coração permanece incrédulo, duro. Ele chegou a Jesus, então, e fez muitas perguntas. Várias perguntas. A Bíblia não registra quais são essas perguntas, mas ele fez várias perguntas. E a resposta de Jesus foi silêncio. Jesus não respondeu a nenhuma das perguntas de Herodes. E aí, vendo que nada ele respondia, ele desprezou a Jesus com os seus soldados, zombou dele, escarneceu dele, o vestiu com uma roupa resplandecente e tornou a enviar ele a Pilatos. Pilatos novamente viu o problema nas suas mãos. Novamente os seus acusadores apertando para que ele crucificasse Jesus, prendesse Jesus, matasse Jesus. E novamente a sentença de Pilatos é essa, Mateus 23, do 14 ao 16. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Pilatos aqui, como um juiz experiente, ele já estava lançando mão de um outro artifício que havia se tornado costume naquele tempo, que era, por ocasião da Páscoa, eles costumavam assaltar uma pessoa, um prisioneiro, uma pessoa que era condenada naquele momento, para simbolizar a libertação, um prisioneiro era liberto. E Pilatos fala o seguinte: olha, eu vou castigá-lo e vou soltá-lo. Ainda que ele seja digno de culpa, de pena, de castigo, eu vou castigá-lo e vou soltá-lo. Ele vai ser aquele prisioneiro que nós costumamos soltar por ocasião da Páscoa. Mas a multidão, novamente, aperta com Pilatos. Toda a multidão clamou a uma, dizendo: se você vai soltar, solte, mas não esse, fora daqui com este, e solta-nos a Barrabás. E Barrabás era um homem que tinha cometido uma sedição, uma revolução política, um motim, e dentro dessa agitação ele matou uma pessoa, cometeu um homicídio. E Pilatos falou outra vez querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o.
E pela terceira vez, Pilatos diz: mas que mal fez este? Eu não acho culpa alguma nele digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Versículo 22. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os gritos dos principais sacerdotes prevaleciam. Nós vemos aqui, meus irmãos, a justiça sendo pervertida. E Pilatos, vendo que aquele homem era justo, ao invés de praticar a justiça e soltá-lo, ele o entrega à multidão injusta para que ele fosse crucificado. É o que diz nos versículos 23 a 25. Então foi assim que Jesus foi entregue para ser crucificado. E aí no versículo 32 nós lemos: e também conduziram outros 2 malfeitores para que fossem mortos com eles. E aí quando eles chegaram ao lugar chamado da caveira, ali o crucificaram. Jesus crucificado no centro e 2 malfeitores crucificados em seu lado. E Martinho Lutero diz: Jesus foi crucificado no meio, como se ele fosse o principal, o rei, o maior dos pecadores, um lugar especial de vergonha, de escárnio. Então ali nós temos 3 homens crucificados. Um homem que é não salvo, um outro homem que é salvo, e no meio, o Salvador. Nós vemos então um homem que estava morto para o pecado, um homem morto em pecado, e um homem que morreu pelos pecados. Nós falaremos de cada um deles então nessa noite. Primeiramente nós vamos falar daquele que não foi salvo, depois nós vamos falar do que foi salvo, e por último nós vamos falar do Salvador. Então vamos começar por aquele que não foi salvo. Nós sabemos poucas coisas a respeito daquele que não foi salvo. Lucas registra poucas coisas a respeito dele, além de que ele era um malfeitor. A única coisa que nós podemos saber dele é através da oração que ele fez. Então o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que ele se dirigiu a Cristo com essas palavras, fazendo essa oração. Ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Nós vemos então que ele orou a Cristo, ele se dirigiu a Cristo, ele dirigiu palavras de súplica a Cristo. Ele não somente pediu pela sua própria salvação, mas ele também intercedeu pela salvação do seu companheiro. Ele disse: salva-te a ti mesmo e a nós, a mim e ao outro malfeitor. Mas ele também chegou a pedir para o próprio Cristo se salvar. Ele disse: salva-te a ti mesmo e a nós. Essa foi uma das piores orações que a Bíblia registra. É por isso que Lucas chama essa oração de blasfêmia. Esse tipo de oração é uma blasfêmia. Vejamos algumas características dessa oração, que por sua vez revela o caráter desse malfeitor que a fez. Primeiramente, foi uma oração sem fé, uma oração incrédula. Vocês sabiam, meus irmãos, que não é apenas a fé que nos leva a orar, mas a incredulidade também é a mãe de muitas orações? Esse homem começa a sua oração dizendo assim, se tu és o Cristo. Veja então que essa frase mostra que ele não tinha uma fé confiante em Jesus. Ele fala: se tu és o Cristo. Ele nem tinha certeza se ele próprio era o Cristo, mas ainda assim ele orou dizendo: se tu és o Cristo. Uma oração incrédula assim certamente procede de um coração incrédulo. Essa é a primeira característica dessa oração. Era uma oração incrédula. E a segunda característica é que ela era uma oração ignorante. Era uma oração feita sem conhecimento. E nós vemos isso a respeito de 2 coisas em particular. Ele era ignorante a respeito da pessoa do Salvador. Ele disse: se tu és o Cristo. Ele não sabia quem ele era. Mas num ato de desespero, e até mesmo de certa forma num ato de zombaria, ao ouvir a mesma zombaria que o povo tinha feito no versículo 35 do capítulo 23,
O povo disse, olha, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo, você salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Esse homem ouviu a zombaria do povo e num ato de desespero, meio que ele ora a Cristo com as mesmas palavras. Ele se dirige a Cristo pelo que ouviram as outras pessoas falarem. Ele entendeu que Cristo era o mesmo que era descrito pela multidão. E ele se dirige a Cristo com a mesma oração que ele ouviu a multidão falar. Era uma oração totalmente ignorante a respeito de Cristo. Ele se dirigiu a um Cristo que ele não conhecia. E em segundo lugar, ele era completamente ignorante não apenas a respeito da pessoa de Cristo, mas a respeito da salvação que Cristo vinha trazer. Ele se dirige a Cristo e diz, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele almejava uma salvação física, uma salvação das dores da cruz, mas ele não queria a salvação que Cristo veio trazer, que consiste em crucificar o seu eu pecaminoso. Ele queria ser salvo para continuar desfrutando da sua vida aqui neste mundo. Ele não queria ser salvo para estar no paraíso com Cristo. Tudo o que ele mais queria era ser salvo para viver num paraíso terrestre. E de preferência, um paraíso sem Cristo. É isso que todo homem deseja, um paraíso sem Cristo. Saúde sem Cristo, prosperidade sem Cristo. Um casamento feliz sem Cristo. Sem Cristo para atrapalhar os planos. Sem Cristo para atrapalhar os meus objetivos. Sem um Cristo que me mande tomar a cruz. Eu quero um paraíso. Eu quero uma vida eterna. Eu quero uma felicidade. Sem cruz. Era isso que esse homem queria. Era uma salvação a qual Cristo não veio trazer. Portanto, desse modo, esse homem se faz uma figura, um exemplo de todos os pecadores impenitentes do mundo. Eles têm essas características. Eles querem uma salvação, mas eles não querem crer, não querem se arrepender e não querem abandonar os seus pecados. Eles querem uma salvação, mas eles não querem o Salvador. Eles não desejam a Cristo. Eles desejam os benefícios de Cristo. Eles querem a bênção, mas não o abençoador. Eles querem o céu, mas não querem o Senhor do céu. Esse homem nasceu em pecado. Nisso ele está sendo uma figura dos homens perdidos no mundo. Ele nasceu em pecado e ele morreu em pecado. E não existe nada mais terrível do que isso. Ele saiu do ventre da sua mãe como um pecador e entrou no ventre da terra, na sepultura, como um pecador. Então essa passagem que tem diante de nós, ela registra os últimos momentos desse homem, que é um exemplo dos perdidos. Ele nasceu sem fé e ele morreu na incredulidade. E agora, quando o último grão da areia, da ampulheta da sua vida cai, ele resolve orar. É semelhante àquela oração que o rico fez no inferno, né? Uma oração completamente inútil, tarde demais. Assim também foi a oração desse homem. Inútil, tarde demais. Ele foi da cruz para a morte e da morte para o inferno. Essa é a história do homem que não foi salvo. Esse é um retrato fiel de todos os homens, todos os impenitentes, todos aqueles que não desejam a Cristo. Esse homem estava crucificado, a morte dele só se tornou mais real, mais visível, mas a palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, já está crucificado, está apenas aguardando o momento da morte. É apenas uma questão de tempo, você já está condenado, como esse homem, se você não crê em Cristo. E há grandes chances, meus irmãos, das pessoas que são incrédulas hoje, permanecerem incrédulas pelo resto da vida. A maioria das pessoas acontece exatamente isso. Elas nascem na incredulidade e morrem na incredulidade. Então, se você não está crendo em Cristo, isso é gravíssimo. Você está num curso de perdição. Há grandes chances de você nunca sair do caminho largo. Há grandes chances de, quando você se despertar para orar, ser tarde demais.
Jesus não respondeu a Pilatos, não respondeu a Herodes, não respondeu à multidão que zombava e nem respondeu a esse homem. Eles oraram apenas para ouvir o silêncio de Jesus, a indiferença de Jesus. Eles foram indiferentes a vida inteira. E como o Senhor clamou e eles não ouviram, agora eles clamam. E o Senhor também não os ouve. E eles morrem nos seus pecados, apenas para serem condenados. Esse é o primeiro malfeitor. Aquele que permaneceu impenitente. Aquele que não foi salvo. Depois nós temos o segundo malfeitor. Um instante, irmãos. Estou com sede hoje, hein? Vamos falar agora do homem que foi salvo. E também tudo que nós sabemos sobre esse homem é comunicado aqui por Lucas. Interessante que os evangelistas, Marcos e Mateus, registram que os dois homens blasfemavam. Isso está em Mateus 27, 44 e Marcos 15, 32. Os dois, a princípio, blasfemavam. Porém, de repente, nós lemos que aquela oração blasfema, feita por um dos malfeitores, é respondida pelo outro malfeitor. É respondida em uma forma de repreensão. E ele diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Essa oração, então, revela que de uma hora para outra, repentinamente, esse homem foi transformado. Foi-lhe tirado o coração de pedra e lhe dado um coração de carne, repentinamente. E essa transformação dele é evidenciada por essa oração que ele faz, por essas palavras que ele dirige ao outro pecador, essa repreensão que ele dirige ao outro pecador. E tem três coisas nessa palavra, nessa resposta que ele dá ao outro malfeitor, que mostra que o coração dele foi transformado. A primeira coisa é que ele temeu a Deus. Ele olha para o outro malfeitor e diz: tu nem ainda temes a Deus? O que revela que o coração dele já estava sensível ao temor que é devido a Deus. Esse homem não temeu a outros homens, não temeu a morte, não temeu as dores que ele poderia receber nesse mundo, mas ele temeu a Deus. A primeira característica de uma pessoa que é despertada da sua condição de pecado para ver a Cristo é que ela teme. Não é o pecado, as consequências do pecado, qualquer outra coisa dessa vida. Não é temer ao homem, não é temer ao inferno, é temer a Deus. Esse homem foi despertado para temer a Deus. Em segundo lugar, ele reconhece que a condenação que ele estava sofrendo naquele momento era justa. Ele fala: com justiça nós estamos sendo condenados. Nós estamos recebendo o que os nossos feitos merecem. O que é que os homens merecem? Condenação, morte. É como se ele tivesse dito para o outro: nós trabalhamos a vida inteira no pecado, agora nós estamos recebendo o nosso salário mortal. É com justiça que nós estamos sendo condenados pelos nossos pecados. Não é pelos pecados que outras pessoas nos fizeram cometer. Não é pelo que o nosso pai nos fez, o nosso vizinho nos fez, a nossa esposa nos fez, a nossa igreja nos fez, a sociedade me fez. Nós não somos uma vítima da sociedade, é isso que ele estava dizendo para o outro. Nós estamos sendo condenados com justiça, são os nossos próprios pecados que nos trouxeram para cá. Já chegou um momento na sua vida em que você foi despertado e você percebeu que você é um pecador, e que se Deus lhe condenasse, naquele exato momento era com justiça que ele faria isso? Que se ele te mandasse para o inferno, ele não estava sendo nada mais, nada menos do que justo, que era exatamente isso que você merecia? Esse temor de Deus nos leva à convicção de pecado. Esse homem disse para o outro: nós estamos recebendo o que é justo. Nós somos injustos, nós somos pecadores. E a terceira coisa que eles reconheceram foi a justiça de Cristo. Esse pecador disse para o outro: nós estamos recebendo o que nós merecemos, mas esse homem não fez mal algum. Ele viu a Cristo, ele reconheceu que Cristo é bom,
que Cristo só faz o bem, que ele não cometeu mal algum. Certamente ele deve ter sido comovido pela oração que Cristo fez logo após ser crucificado, que está registrada no versículo 34 do nosso capítulo. Em meio às suas agonias no Calvário, a zombaria, toda a dor, toda a injustiça que ele sofreu. Quando nós sofremos uma injustiça, nós ficamos felizes, desejamos o bem para aqueles que cometeram a injustiça contra nós, ou antes nós vamos até o fim exigindo justiça. Jesus Cristo abre mão de toda a justiça, aceita toda a injustiça, e ele ora pelos seus inimigos. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a primeira palavra de Cristo ao ser crucificado. Às 9 horas da manhã, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Talvez essa palavra ficou moendo o coração daquele homem. E será que esse homem já não foi uma resposta do pai à oração do filho? Ele reconheceu que Jesus era bom. Ele não fez mal algum. Ele está orando pelos seus inimigos. Ele não quer vingança. Ele não quer justiça. Ele abriu mão de toda a justiça. Ele é um homem sem direitos. Ele é um crucificado. Ele é um maldito. Ele ora por perdão para aqueles que pregaram os pregos nas suas mãos, que lhe colocaram a coroa de espinhos. É por esses que ele ora. E essa oração bondosa de Cristo leva aquele homem ao arrependimento. Foi essa bondade dele que levou o coração daquele homem a derreter. Ele ficou indignado com aquele outro malfeitor injuriando a Cristo. E ele falou: como? Ele é justo. Ele não fez mal nenhum. Ele estava orando agora, pedindo perdão, intercedendo pelos pecadores. Então, após se dirigir àquele homem, ele então se dirige a Cristo. Agora ele ora ao Senhor. E ele faz uma das orações mais ousadas, mais humildes, mais comoventes e mais eficazes de toda a Bíblia. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele começa essa oração dizendo Senhor. E essa palavra Senhor é uma palavra-chave para nós entendermos o que aconteceu ali. O que levou esse malfeitor a chamar Jesus de Senhor? Nós podemos encontrar a resposta para essa pergunta lá em 1 Coríntios 12:3. Eu peço que os irmãos abram comigo. 1 Coríntios 12:3. Vejam que interessante. Como essa passagem é útil para explicar esse evento que nós estamos considerando. 1 Coríntios 12:3 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quando esse homem diz Senhor, ele revela que há uma obra do Espírito Santo no coração dele. É pelo Espírito Santo que ele reconhece o senhorio de Cristo. Foi o bendito Espírito Santo que deu a vida a este homem enquanto ele estava espiritualmente morto em seus delitos e pecados. E estava prestes a morrer na sua carne. Foi o Espírito Santo que soprou sobre ele com o seu vento transformador, o seu vento de vida, soberanamente lhe deu vida. E revelou ao Senhor Jesus Cristo. Há pouco tempo atrás, aquele crucificado ali no meio, aquele ensanguentado, era apenas um anátema. Para o judeu, um crucificado é só um maldito. Mas vem o Espírito Santo. E aquele homem diz, Senhor, a terceira bendita e bendita pessoa da Trindade,
sopra sobre ele, ele é Senhor e Rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem foi feito um teólogo pelo Espírito Santo. Ele discerniu a ressurreição, a vinda real de Cristo. E ele clama, Senhor. Observem que primeiro ele reconhece Jesus como Senhor. E depois ele pede para Jesus se lembrar dele. Obviamente pedindo para Jesus salvá-lo. Pedindo para Jesus lembrar dele em misericórdia. Esse homem foi ensinado pelo Espírito Santo que Jesus não salva ninguém, que primeiro não é transformado em um servo dele. Jesus salva na qualidade de Senhor. É importante que se diga isso, porque há muitas heresias por aí. Uma delas é a heresia do cristão carnal, de que um homem pode ser salvo, pode ter a Cristo como Salvador, sem tê-lo como Senhor. É loucura. Isso pode nos levar ao inferno. A salvação nos leva a vê-lo como Senhor e a nós como servos. Esse homem não conseguiu servi-lo, mas certamente era o grande desejo do coração dele, servir a Cristo. Ele disse, Senhor. Não que ele fosse servir a Cristo com perfeição, ou que nós possamos servir a Cristo com perfeição. Mas certamente, se somos salvos e cremos que Ele é o Senhor, buscaremos servi-lo com toda sinceridade. Com toda sinceridade. Mas analisando melhor a segunda parte da oração desse homem, ele diz Senhor, e depois ele diz, lembra-te de mim. Isso parece uma coisa estranha ao primeiro momento. Imagine um malfeitor dizendo ao juiz, lembra-te de mim. Lembra-te de quê? Você viveu uma vida inteira em pecado. Lembrar do quê? Dos teus malfeitos? Lembrar que pela justiça você vai ser morto? Lembrar do quê? Essa oração, então, parece à primeira vista desmedida. Mas o todo da oração nos revela que esta foi uma súplica humilde, de alguém que estava depositando toda a sua confiança em Cristo. O que ele disse é, lembra-te de mim. Essa é a minha única esperança. Quando o Senhor entrar no teu reino, lembre-se de mim. Do contrário, eu não poderei ser salvo. Ele confessou que não havia feito nada de bom. Tudo que ele tinha feito era com justiça que ele merecia condenação. Mas ele diz, lembra-te de mim. A única esperança desse homem receber a misericórdia e ser salvo era se ele fosse lembrado por Cristo. Essa oração, então, demonstra que aquele homem realmente creu no Salvador. Que ele viu para além de um homem dilacerado, ensanguentado. Ele viu um rei, ele viu um Salvador. E assim, o último companheiro de Jesus aqui nessa terra, nessa cruz, se tornou o primeiro companheiro dele no paraíso. Ele foi salvo, ele estava com Cristo, ele depositou toda a sua esperança em Cristo, toda a sua fé em Cristo, e ele foi salvo. Esse foi o homem que foi salvo. Em último lugar, então, no nosso terceiro ponto, nós vamos ver agora o Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus Cristo não respondeu à oração blasfema do primeiro malfeitor, mas ele respondeu imediatamente no versículo seguinte, essa oração feita por esse homem quebrantado, por esse homem que depositou a sua esperança nele, por esse homem que olhou para Jesus em fé. Essa verdadeira oração, motivada pelo Espírito Santo, humilde, que depende completamente de Cristo e nada do que nós fazemos, reconhecendo a Cristo como o único Salvador, é uma oração que é imediatamente respondida por Cristo. E Cristo diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Cristo é o Salvador, meus irmãos. Ele deseja salvar, mesmo naquele momento, pendurado entre as agonias da morte, naquela rude cruz, ele está preocupado em salvar. Mesmo enquanto ele estava sentindo a ira de Deus, ele estava preocupado em salvar. Ah, meus irmãos, quem dera hoje à noite nós pudéssemos ver esse bondoso Salvador, contemplá-lo, e que nós pudéssemos fazer uma oração semelhante a essa, lembra-te de mim. Esse fato de que Jesus é o grande Salvador é retratado nesse momento
de um modo extremamente vívido. Talvez nenhum outro momento na Bíblia mostre Jesus como Salvador de modo tão vívido quanto este momento. Em pelo menos duas coisas. A primeira delas é que Cristo veio para salvar os pecadores. Do começo ao fim, Ele está salvando os pecadores. Ele salva esse pecador na última hora, na 1/10 hora, mostrando que há esperança. Ele veio salvar os pecadores. Essa é uma palavra digna de toda aceitação. Se você é um pecador, você é a pessoa perfeita para que Cristo salve. Essa é a única condição que Ele impõe, que você seja um pecador. Porque Ele é o Salvador dos pecadores. Há pessoas que raciocinam de modo completamente ilógico. Eles pensam assim, olha, eu sou pecador demais, eu vou primeiro se desfazer de alguns pecados, eu vou buscar purgar, remir alguns dos meus próprios pecados. Quando eu for um pouco menos pecador, aí eu vou a Cristo. Não, você tem que vir a Cristo agora. É como se uma pessoa dissesse assim, olha, eu estou com tantas doenças, eu vou ficar em casa até que eu cure muitas das minhas doenças. Quando eu tiver menos doença, aí eu vou no médico. O que você está buscando? A morte. Doente como você está, pecador como você está, venha a Cristo agora, hoje. Ele não é o Salvador dos justos, mas dos pecadores. Não do que faz muitas obras, mas daquele que crê. Esse é o Salvador dos pecadores. E a segunda grande verdade ilustrada por esse momento é que a nossa única esperança, meus irmãos, a única esperança do pecador é Jesus Cristo, e este crucificado. É na cruz, meus irmãos, que Ele opera a salvação. É na cruz que Ele nos livra dos nossos pecados. É crucificado que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. É na cruz. Pouco importa que conheçamos Jesus como mestre, como profeta, como rei, se não entendermos como sacerdote, como a oferta, como sacrifício, como cordeiro que tira o pecado do mundo. É somente um Cristo crucificado, que é escândalo para o mundo, que é escândalo para o crente moderno, que ele entende que crer em Cristo é ter prosperidade, vitória, é viver uma vida bem-sucedida nessa terra. Foi escândalo para o judeu, para o grego, mas para todos aqueles em quem o Espírito Santo trabalhou, Ele deu a fé. Ele é o poder de Deus. O Cristo crucificado, é este Cristo que nós pregamos. E é este Cristo que o pecador deve crer para que ele seja um salvo. O Cristo que foi enviado para morrer pelos pecadores numa cruz, que está sendo pregado hoje aqui para vocês, exposto nas palavras mais claras e mais simples que eu sou capaz. Para que assim como a serpente foi levantada no deserto, esse Cristo seja levantado aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia. Creia no crucificado, naquele que foi coroado de espinhos, naquele que derramou cada gota do seu sangue para salvar os pecadores. Creia que esse precioso sangue foi derramado pelos pecadores. Essa é a nossa única esperança. Não o que nós fazemos, mas o que Ele fez na cruz. É isso que deve nos motivar. Esse é o combustível da vida cristã, o motivador da vida cristã. Cristo Jesus morreu por nós, pecadores. Amém, meus irmãos? Essa é a terceira parte. Vamos para algumas palavras de aplicação. Eu tenho 4 aplicações. A primeira delas é que Cristo, nesse momento, nessa passagem, essa passagem nos revela e expõe e refuta pelo menos 5 falsos ensinos. O primeiro falso ensino que essa passagem refuta é a passagem de que nós somos salvos pela obra, pelas nossas boas obras, por ir à igreja, por dar o dízimo, por ceiar, por se batizar, por fazer parte dessa ou daquela denominação, por ter esse ou aquele pai. Por qualquer outra coisa, não existe nada que nós possamos fazer ou ter que nos pode salvar. O único que nos pode salvar é Cristo, não é pelas nossas obras. Salvação pelas obras é uma heresia que vai levar as pessoas para o inferno. Todo aquele que confia nas suas obras está confiando em algo que vai levar você para o inferno. Essa é a primeira heresia refutada por essa passagem. A segunda
É uma heresia chamada sacramentalismo, ritualismo. É muito comum em algumas religiões, como o catolicismo, o anglicanismo e outras. É a ideia que ninguém pode ser salvo se não se batizar. Ninguém pode ser salvo se não ceiar. Ninguém pode ser salvo se não participar desta ou daquela cerimônia religiosa, daquele ritualismo. Como, por exemplo, os Gálatas, depois de crer em Cristo, estavam pensando assim, olha, se eu não me circuncidar, eu não posso ser salvo. Se eu não guardar o sábado, eu não posso ser salvo. Se eu não aderir a essa ou aquela prática religiosa, eu não posso ser salvo. Ritualismo, sacramentalismo, é totalmente refutado por essa passagem. Esse homem foi salvo, se observar nenhuma dessas coisas. Eu não estou aqui diminuindo o batismo, a ceia do Senhor, as instituições que o nosso próprio Cristo nos deu. Temos que praticá-las, mas elas nunca vão nos salvar. Ler a Bíblia não salva, orar não salva, vir para a igreja não salva. Quem salva? Cristo é o único Salvador. O terceiro falso ensino refutado por essa passagem é o purgatório. Esse homem morreu e foi para o paraíso, automaticamente ele foi feito santo e salvo num segundo. Ele foi crucificado, mas a crucificação dele não pagou por um pecado dele. Ele derramou o seu sangue, mas o sangue dele não purificou um pecado dele. Toda a salvação dele, toda a remissão dos seus pecados, toda a expiação foi dada somente na cruz. Não existe essa ideia de uma pessoa pagar pelos seus próprios pecados. É impossível. Só existe um sangue que purifica pecado. É o sangue de Cristo. Não existe purgatório. O purgatório foi a cruz. Esse é o verdadeiro purgatório, que purga todo aquele que crê em Cristo, que purifica verdadeiramente. O quarto falso ensino é o universalismo, é a ideia de que todo mundo vai ser salvo, de que todo mundo é filho de Deus, que Deus ama a todo mundo igualmente. Não, um foi salvo, mas o outro foi condenado. Nem todos serão salvos. Quem serão salvos? Aqueles que crerem em Cristo. E a quinta falsa doutrina, que é exposta por essa passagem, é a doutrina do sono da alma, de que a pessoa morre e vai dormir. Vai dormir no pó na sepultura, aguardando a volta de Cristo. O que Jesus diz para esse homem? Hoje, não é na minha volta, é hoje que você vai estar comigo no paraíso. Nós vamos entrar no paraíso de mãos dadas. O seu corpo vai para o pó, o seu corpo. Mas a sua alma estará comigo no paraíso. Sua alma não vai estar dormindo, a sua alma vai estar consciente comigo, desfrutando da glória. Paulo disse, eu quero partir e estar com Cristo. Não é partir e esperar a volta de Cristo, é partir e já estar com Ele. Não existe essa ideia de sono da alma. Aliás, o primeiro tratado de Calvino, somente a título de curiosidade, foi para refutar essa doutrina da psicopaniquia, do sono da alma. Morrendo agora, nós estaremos imediatamente com Cristo. Nosso corpo vai para a sepultura, mas a nossa alma estará com Cristo. Da mesma forma também o oposto é verdadeiro e terrível. Morrendo agora, o corpo vai à sepultura. Mas se você não crer em Cristo, a sua alma vai para o inferno. Essas são verdades muito solenes, meu irmão. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Automaticamente você estará salvo ou condenado. Qual a diferença então das pessoas que estão no inferno agora e das pessoas que estarão no inferno depois do julgamento final? As pessoas que estão no inferno agora estão no inferno apenas com a sua alma. Onde está o corpo? Na sepultura. Quando Jesus vier, ele vai voltar e julgar os vivos e os mortos. Aqueles ímpios que estão mortos, cujas almas estão no inferno, vão novamente se juntar, alma e corpo. E depois do julgamento final, haverá a segunda morte, o destino final e derradeiro de todos os homens. Os ímpios serão lançados no inferno agora, não apenas a sua alma, mas o seu corpo e a sua alma. E as almas dos justos herdarão o novo céu e a nova terra. Não apenas eles estarão em alma, em espírito com Cristo, mas corpo e alma reinarão com Cristo por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra em que habita a justiça. Essa é a nossa esperança. A segunda aplicação é um alerta. Crianças, algum adulto que porventura tenha entrado aqui sem certeza da sua salvação. Jesus Cristo deu certeza que aquele homem seria salvo.
Assim mesmo, a salvação que Cristo nos dá, sendo uma salvação por fé, nos dá certeza. A fé é certeza. Se você tem fé em Cristo, você tem certeza que você vai ser salvo. Se você não tem certeza que você vai ser salvo, talvez você não tenha essa fé. Essa fé nos dá certeza. De modo que se eu lhe perguntar agora, se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Você diz, vou para o céu. Estarei com Cristo no paraíso. Por quê? Por causa da fé. Não é pelo que eu faço, é pela fé. Você tem essa fé? Sinceramente, você pode responder afirmativamente que morrendo hoje você estará salvo? Se não, tema. Tema. Que morrendo em dúvida, morrendo em incredulidade, você vai para o inferno. Como é que aquele ladrão, aquele malfeitor que se perdeu, que não foi salvo, disse, olha, se tu és o Cristo... O outro não, diz, Senhor, lembra de mim. É uma oração com ousadia. Não é uma ousadia pecaminosa, é atrevimento, é fé. Tema, terceira aplicação. Se você está vivo agora e ouvindo essa mensagem, não é tarde para ser salvo. Pelo contrário, hoje é o dia aceitável do Senhor. É hoje que nós temos que nos voltar para Cristo. Hoje. Aquele homem talvez teve uma oportunidade na sua vida de ver a Cristo face a face. Provavelmente durante todo o ministério terreno de Cristo, ele estivesse preso. Pela graça de Deus, ele viu a Cristo uma vez e foi salvo. Vocês estão vendo a Cristo semana após semana, nas suas casas, nas suas Bíblias. Que triste seria, depois de ter visões tão claras de Cristo, ainda assim se perder. É hoje o momento da salvação, é agora. Creia em Cristo agora. E por último, a quarta aplicação, e nós encerramos. A salvação não depende do que nós fazemos, depende do que Cristo fez na cruz. Vá a Cristo agora. Creia agora. Não importa a sua vida para trás, como você está, à medida que você tem ouvido essa mensagem agora. Creiamos, meus irmãos. Que não aconteça de ninguém aqui, depois de ouvir palavras tão claras, como eu creio que essas palavras são claras, venha desprezar e se perder. Do fundo do meu coração eu vos exorto, creiam no que Cristo fez na cruz e recebam de graça a salvação do Salvador, para que todos nós estejamos juntos no paraíso com Cristo, nos alegrando diante da face do Salvador. Se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Cristo convida a todos, creiam. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela morte na cruz, pelo precioso sangue derramado, pela vida que o Senhor verteu pelos pecadores, por ter suportado a ira do Pai no lugar dos malfeitores, por ter operado tão grande salvação, pelo que nós somos gratos. Mas se há alguém aqui nessa noite que não tem crido ainda no seu sacrifício, no seu nome, ó Senhor Jesus, eu lhe peço, atraia-os pelos seus laços eternos de amor, atraia-os pelo seu Espírito Santo, revele-se a eles como Salvador, revele-se a ele que o Senhor morreu por pecadores como eles, chama-os, ó Deus, mostre-se a eles, revele-se a eles, para que o Senhor possa dizer, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ó Deus, opera a salvação, Senhor. Salva-nos, ó Pai, seremos salvos. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor.